Olá, gente querida. Hoje é terça-feira da segunda semana do tempo comum. A igreja celebra a memória de Santo Antão Abade, que inspirou muitos caminhos monásticos pelo mundo afora. Eu agradeço a você pela sua companhia aqui no nosso canal do YouTube, Dom Paulo Jackson. Você que nos acompanha pela Rádio Maria ou pelos canais, pelas plataformas de podcasts. Nós estamos lendo textos sobre as controvérsias de Jesus. Eu quero então convidá-lo a meditar nesta manhã o texto de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, somente aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos acompanhando uma série de controvérsias, sobretudo de membros do Sinédrio, isto é, pessoas ligadas ao partido dos fariseus, geralmente doutores da lei, pessoas ligadas ao partido dos saduceus, geralmente sacerdotes, e anciãos do povo. Estes grupos começam a enfrentar Jesus e a questioná-lo por muitos elementos do seu ensinamento e do seu estilo de vida. Hoje, a controvérsia é sobre o sábado, mas especificamente sobre o trabalho no sábado. Não sabemos ao certo quando teve origem essa instituição chamada sábado. Muito provavelmente no exílio da Babilônia, quando Israel estava cativo, exilado, e nos campos, nos canais de irrigação, nos trabalhos forçados na Babilônia, provavelmente aí nasce o descanso sabático com algumas características. Servia para o descanso do corpo, descanso físico dos trabalhadores. Servia também para a memória histórico-cultural de Israel. As famílias se reuniam para guardar a memória do seu povo. E servia também, sobretudo, para o culto do Senhor, para o culto do Deus da vida. Só que com o tempo, o sábado passou a ter uma lógica demasiadamente enrijecida e foram acrescidas muitas leis, muitos preceitos, muitos costumes, muitas usanças. A Mishnah, por exemplo, que resgata um pouco dessa memória oral de Israel, traz, por exemplo, os 40
trabalhos, as 40 coisas, menos uma que não se pode fazer no sábado. Moral da história: aquilo que nasce para libertar, que nasce para o descanso, que nasce para o culto do Senhor, vai se transformando gradativamente em algo muito rígido, muito duro, e se perde, de certo modo, o espírito da lei do sábado. Os discípulos estão com fome e recolhem espigas de trigo com as mãos, passando pelos campos, e as comem. Sempre há um grupo de fariseus, parece que eles são onipresentes nesse início do Evangelho de Marcos. E esse grupo de fariseus já está pronto para questionar Jesus. Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus então retoma a originalidade da lei do sábado. Primeiro citando o exemplo de Davi. Davi e os seus companheiros, lá em 1 Samuel capítulo 21, versículos 1 a 7, uma vez quando eles estavam com fome, comeram os pães da proposição. Diante da necessidade, diante da fome, a lei deve ser relativizada para cumpri-la no espírito, cumpri-la na sua essência. Então, o primeiro fato é esse. Jesus cita 1 Samuel 21, de 1 a 7, para justificar aquilo que os discípulos fizeram, recolhendo espigas em dia de sábado, o que era proibido segundo as minúcias dos novos preceitos que foram surgindo. Jesus então leva a lei do sábado à sua originalidade. No livro do Êxodo e no livro do Deuteronômio, no Decálogo, nos 2 decálogos, há o mandamento sobre o sábado. Um justifica o sábado por causa da criação. No 7º dia, Deus descansou. O outro justifica o sábado com argumentos éticos sociais, porque fostes escravos no Egito. Mas é muito bonito perceber que a lei maior é a lei da vida. O princípio hermenêutico fundamental, o valor supremo, é a vida humana, respeitada em toda a sua dignidade. Toda e qualquer lei deve estar submissa ao respeito fundamental à vida em primeiro lugar. Jesus então nos ajuda a compreender o que significa o sábado, por exemplo, no relato da criação. Em Gênesis, no relato do capítulo 1, Deus cria o mundo em 6 dias, mas o 7º dia é que é a plenitude da criação. O 7º dia é o descanso sabático. Somente aí a criação chega ao seu esplendor máximo. No 1º dia, Deus cria a luz, no 4º dia, os luzeiros. Há um paralelismo entre o 1º e o 4º dia. No 2º dia, Deus cria uma abóbada para separar as águas superiores das águas inferiores. No 5º dia, Deus cria os habitantes das águas superiores, os pássaros, e das águas inferiores, os peixes. No 3º dia, Deus cria o elemento sólido, a terra, e reveste a terra de vegetação. No 6º dia, Deus cria os animais, os habitantes da terra, entre eles o ser humano. Mas é no 7º dia que a criação chega ao seu esplendor máximo, somente por causa do descanso de Deus. Deus descansa de toda a sua obra, a criação chega ao seu esplendor máximo, e como que Deus nos entrega ao ser humano a tarefa de continuar sendo co-criador. Então é o 7º dia, o esplendor máximo da criação. É por isso que Jesus trabalha no 7º dia. Onde quer que haja um filho de Deus, uma filha de Deus,
que não esteja com a vida no seu esplendor máximo, aí Jesus ajuda este filho de Deus, esta filha de Deus, por meio de curas, de milagres, ou por meio, no caso concreto, dos discípulos que recolhem espigas e matam a fome. Vamos então resumir um pouco, fazer um pouco a síntese do texto do Evangelho de hoje. Desde o início do capítulo 2, Marcos apresenta controvérsias da parte dos fariseus. Desta vez é sobre o repouso sabático. O Decálogo estabelece o sábado como o dia do descanso. A Mishnah, um livro que recolhe a tradição da interpretação bíblica dos rabinos, registra os serviços que são proibidos no sábado. Entre eles, semear, ceifar, fazer ramos e debulhar. Estamos então diante de dois valores importantes: o respeito ao descanso sabático e a fome dos discípulos. Jesus interpreta a cena a partir de uma situação da história de Davi, como disse 1 Samuel, capítulo 21, versículos de 1 a 7. Diante da necessidade e da fome, a lei deve ser relativizada para cumpri-la plenamente no seu espírito. O sábado é a plenitude da criação. Não é apenas um dia da semana. Torna-se o tempo do reino. Onde quer que um filho de Deus, uma filha de Deus estejam diminuídos, doentes ou em perigo, Jesus intervém para devolver-lhes a dignidade. Essa é a obra que o Filho de Deus realiza sem descumprir o repouso sabático. De fato, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. E para nós, quais são os critérios do nosso discernimento? Como nós cumprimos o descanso dominical? Como nós vivenciamos o domingo como o dia do Senhor? Priorizamos a vida em primeiro lugar? Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.